Cristianismo e cultura pop. Dá para conciliar essas duas coisas? Este é o Chá do Rei de hoje. Portanto, sente-se, pegue seu chá e sua Bíblia e vamos conversar sobre isso. Este é um assunto que eu queria falar bastante, porque foi um assunto que me causou uma certa confusão quando eu era adolescente e na época eu acabei não encontrando assuntos, não consegui encontrar uma resposta muito definitiva dos meus líderes da época, mas com o tempo eu fui aprendendo e hoje nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso e vamos conversar sobre esse assunto. Nós teremos 2 versículos base nessa conversa. O primeiro está em 1 Coríntios 10, 23 a 24, que diz: Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. E o nosso outro texto base é um texto também muito conhecido, que é Romanos 12, 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este é um assunto que é bem abrangente. E para a gente focar na nossa conversa, hoje a gente vai falar basicamente sobre consumir cultura pop. Mas esses textos também falam sobre outras questões da liberdade cristã. Mas como podemos entender ali, Paulo deixa muito claro, todas as coisas são lícitas. Em certos pontos do Novo Testamento, nós vemos Jesus tirando algumas amarras, tirando algumas coisas ali que as pessoas seguiam, algumas regras. Isso causa um pouco de confusão nos cristãos, ainda mais quando a gente fala de lei e graça. Paulo vai trabalhar nessas cartas que essa mensagem de liberdade acabou causando uma confusão ali com algumas igrejas, e ele traz essa mensagem principal, ele traz esse ensinamento dizendo: olha, é lícito, nós temos uma grande liberdade, mas nem tudo convém. E é aqui que é o cerne principal dessa questão entre cristianismo e cultura pop. Basicamente, essa questão do cristão e da cultura pop, ele vai cair num ponto central que é convém. Isso fala muito sobre identidade, sobre domínio próprio, sobre entender e ter maturidade, entender a sua posição, o seu momento, a sua maturidade para questões específicas. Não é basicamente dizer, não, você pode consumir todo tipo de cultura pop. Porque a Bíblia nos fala claramente, tudo nós podemos, mas nem tudo convém. E a questão é entender o que convém e o que não convém, o que edifica e o que não edifica. E também, não é só uma questão do que convém para você. Paulo vai bater muito na tecla de que nós temos que pensar nos outros, porque esse é o segundo mandamento, né? Amar o próximo. Então, diversas vezes, Paulo vai especificar o nosso comportamento e falar, ó, pensa no próximo. É o que vemos, por exemplo, aqui em 1 Coríntios 10, 31 a 33. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, e nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro, em tudo, ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. E o contexto aqui na igreja de Corinto, a igreja de Corinto era uma igreja que tinha todas as manifestações do Espírito Santo, era uma igreja que tinha um poder imenso ali, mas era uma igreja que estava muito em pecado, que estavam acontecendo coisas que deixou Paulo de cabelo em pé, porque eram coisas absurdas, era assim, estamos falando de um irmão da igreja de Corinto que estava tendo relações com a sua madrasta, coisas nesse nível. Mas ao mesmo tempo, eles tinham todas as manifestações do Espírito ali naquela igreja, então havia um poder muito grande ali. E por isso que Paulo bate muito nessa tecla, para eles corrigirem esse ponto, esse comportamento deles, não deixarem a liberdade que Cristo deu a eles ser motivo de tropeço, ser motivo de pecado, de levar eles a pecado, porque não é isso. Nós fomos chamados à liberdade, mas nem tudo convém. Então aqui entendemos um ponto bem claro. Nós temos uma grande liberdade, mas nós temos que tomar o cuidado de entender o que é prudente, o que é edificante, entender
o que vai fazer bem para nós. E, de novo, voltando naquele versículo inicial de Romanos. Não nos amoldeis aos padrões deste mundo. Não se deixe se moldar ao padrão de pensamento deste mundo. Então, são esses dois quesitos que nós temos que entender quando formos consumir, por exemplo, a cultura pop. E aqui a gente entra em um outro ponto, porque por muitos anos e em algumas denominações, as pessoas elas são orientadas a não consumirem nada do mundo. E algumas denominações chegam até a proibir as coisas. E não vamos entrar aqui nesse quesito. Mas a palavra, ela nos traz esse ensinamento de que não tem como a gente se isolar completamente do mundo e da sociedade para viver uma vida dedicada a Deus. Porque não é isso que Jesus quer para nós. Nós vemos na carta de João que Jesus, antes de ser preso no Getsemane, ele faz uma oração. Vamos ler esse trecho. João 17, 15 a 18 vai falar assim: Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Percebe como aqui Jesus está falando diretamente com Deus e sendo bem claro: eu não quero que você tire eles do mundo. Por mais que eles não sejam do mundo, assim como Jesus não era do mundo. Jesus ele não queria que nós fôssemos tirados do mundo. Pelo contrário, Jesus nos enviou para o mundo. Por mais que nós não sejamos desse mundo, Jesus nos enviou para este mundo. Porque da mesma forma como Jesus não era desse mundo, Deus enviou ele ao mundo. E por causa disso nós tivemos a obra da cruz, que permitiu que nós tivéssemos um relacionamento com Deus novamente, no qual tivemos a salvação, no qual fomos restaurados à posição de justiça. Então, não tem como a gente sair do mundo. O próprio Paulo vai escrever em 1 Coríntios 5, 9 e 10, que fala assim: Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois neste caso vocês teriam de sair do mundo. Ou seja, Paulo está explicando que ele não está pedindo isso para as pessoas, porque se ele fosse pedir para sair do mundo, para não se ter nenhum contato com as coisas que não são de Deus, nós teríamos que sair deste mundo. E como nós vimos, Jesus nos enviou para o mundo. Em Gálatas encontramos o seguinte trecho, que inclusive ele está sob o subtítulo Os Limites da Liberdade Cristã. Gálatas 5:1 vai dizer: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a julgo de escravidão. Ou seja, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Deus nos deu uma vida de liberdade através de Cristo Jesus. O ponto é entender aquilo que edifica e não se deixar amoldar pelos padrões deste mundo. Mais adiante, no capítulo de Gálatas, nos versículos 13 e 14. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Então, Paulo está nos ensinando: não usem a liberdade para ficar dando ocasião à carne, não usem a liberdade como desculpa para dar tropeço aos outros. E o que isso tem a ver com o assunto de consumir cultura pop? Primeiro, nós temos que entender se o que nós vamos consumir é adequado ou não, é prudente ou não. Por quê? E eu nem estou aqui falando de questão de agenda cultural e essas coisas, porque, na minha opinião, a gente perde muito tempo falando disso, se escandalizando com essas coisas, quando a Bíblia é muito clara. O mundo jaz no maligno. O maligno, ele governa sobre este mundo desde lá da queda de Adão. Portanto, a gente não pode esperar absolutamente nada dos padrões deste mundo. E a gente perde muito tempo se escandalizando com isso. Mas quando a gente vai consumir algo da cultura pop, a gente tem que entender: isso vai me edificar? E se não for edificar, eu vou ter ciência disso, eu entendo os valores que estão por ali, eu entendo a visão daquilo, eu sei que aquilo não é compatível, talvez, com a minha visão, então eu não vou me deixar amoldar por aquilo. É entender. Porque, assim, a meu ver, a cultura pop, ela tem uma grande serventia. Todos nós precisamos de entretenimento. Fato, né? Não tem nada de errado a gente ter um tempinho de ver um filme qualquer para se divertir, porque
é um tipo de descanso para nossa mente. E o entretenimento, ele serve como uma forma de mostrar mensagens, de levar mensagens, claro, pro bem e pro mal, né? Mas se ele é usado também para coisas malignas, ela também pode ser usado para coisas boas. A cultura pop é um ótimo lugar, por exemplo, para falar da palavra de Deus. Nós conseguimos encontrar ali alguns preceitos, a gente consegue ver histórias, a gente consegue ver a cultura pop como uma ponte entre as pessoas e esses conceitos do cristianismo. É uma forma de nós conectarmos os não crentes com as nossas crenças como cristãos. O exemplo mais claro é As Crônicas de Nárnia. É uma série de fantasia que tem propósitos cristãos. E muitas pessoas devem ter sido tocadas por aquela mensagem, encontraram ali um entretenimento, encontraram uma palavra, foram edificados através daquilo. Encontramos também isso em outras obras. O Senhor dos Anéis, o livro Mulherzinhas, que é uma ficção cristã. E mesmo que a ficção não seja explicitamente cristã, é possível usarmos como parábolas, usarmos como comparação para entender conceitos cristãos. Um exemplo que talvez escandalize muitas pessoas é Harry Potter, que é uma série sobre bruxaria, sobre bruxos. Muita gente da minha geração começou a ler por causa de Harry Potter e eu não sou diferente disso, eu comecei a ler por causa de Harry Potter. É uma série que eu gosto bastante. E por causa dessa série, que não tem nada a ver com o conceito cristão, é uma série de bruxaria, mas por causa dessa série, eu fiz a minha primeira amizade na minha igreja. Eu conheci a minha primeira amiga e ela foi muito importante na minha vida cristã, porque através dela eu aprendi muita coisa. E depois, lendo Harry Potter, eu consegui entender, por exemplo, por que Jesus tinha que morrer. Quando eu era ali pré-adolescente, eu não entendia por que Jesus tinha que morrer, por que ele morreu e tal. E foi lendo Harry Potter que eu entendi, né? Usando ali um paralelo com Harry no final de As Relíquias da Morte, eu entendi. E através daquele exemplo da cultura pop, eu entendi um conceito da Bíblia que é muito importante, me edificou muito e continua me edificando até hoje. Então, a cultura pop, por mais que ela seja toda errada, ela tenha valores que não são cristãos e, né, todas essas questões, mas ela pode ser usada sim para fins cristãos, ela pode entreter, ela pode ser usada como paralelo, ela pode conectar as pessoas, ela pode conectar cristãos e não cristãos, pode, sabe, criar essa conexão entre as pessoas e pode ser usado também como entretenimento, pode ser usado para, às vezes, você refletir sobre algo. Eu mesmo, por exemplo, eu já assisti muitas novelas e às vezes eu traçava um paralelo ali com uma história, um acontecimento, e eu virava para minha mãe e falava, nossa, né, tipo, na Bíblia a gente pode pensar dessa forma. E assim, novelas, né, que não tem muitos valores ali cristãos, mas eu encontrava nas novelas, nas histórias, paralelos que eu trazia ali junto com a Bíblia e mostrava para minha mãe, falava, a gente pode pensar assim, ou nos fazia refletir sobre a nossa vida, né? Ao olhar, por exemplo, essas histórias não cristãs, a gente vê como, né, a gente traça esse paralelo com as nossas vidas e a gente acaba valorizando mais a nossa vida cristã. Eu creio tanto, né, nesse poder da cultura pop que eu escrevi um livro. Eu escrevi um romance e o objetivo não era ser um romance, uma ficção cristã. Eu escrevi o livro pensando em não cristãos. Ele é um livro cheio de referências de cultura pop, ele é um romance que fala de música, música do mundo. E ali eu queria que as pessoas acessassem esse livro, essa história, e encontrassem Jesus de uma forma casual, que não fosse um livro voltado para cristãos, mas para atingir não cristãos, para que através de uma história da cultura pop, essas pessoas pudessem encontrar Jesus de uma forma simples, de uma forma pura, sem tentar macetar coisa de religião na cabeça das pessoas, né? Tentando alcançar as pessoas de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila, de uma forma cultura pop. E já aproveitando, o link do meu livro está aqui na descrição, então, por favor, leiam. É muito legal, vocês vão gostar. Mas, de novo, voltando à questão inicial. Tudo posso, mas nem tudo convém. Se você tá, por exemplo, com um irmão e vocês vão ver um filme e você sabe que ele teve um problema, por exemplo, com pornografia, você não vai ficar colocando um filme onde as pessoas ficam aparecendo pelado ou uma cena de sexo. Não vai. Isso é ser prudente, isso é pensar no irmão.
Outro exemplo, vamos pegar uma série, Euforia. É uma série super pesada. É prudente você deixar seu filho de 13 anos assistir Euforia? Claro que não. É uma série super pesada que não vai edificar em nada ele. Agora é diferente se você, por exemplo, é um adulto que trabalha com adolescentes e você vai assistir para entender o que os adolescentes estão consumindo hoje em dia, para entender que tipo de mensagem está sendo passado para eles, para que você possa fazer uma mensagem, conectar com eles através de uma linguagem que eles entendam. Porque um problema que eu vejo muito hoje em dia é que as crianças e os pré-adolescentes estão tendo contatos com coisas muito adultas muito cedo. E não é prudente isso. Existem classificações etárias, existem mecanismos para que a gente possa controlar essas coisas. Então é muito importante entender se é prudente ou não é prudente. Ah, você tá com um casal que tá passando por um problema difícil no casamento. Você não vai ficar vendo um filme que fale de divórcio, um filme que acabe com o casal se separando no final, né? Porque isso não vai edificar eles, na verdade você vai afastar eles. E se você tá passando por um momento difícil, se você tá meio depressivo, né, tá numa fase mais difícil, você não vai ver algo que vai te afundar ainda mais. Isso é não ser prudente. Você tá usando a tua liberdade de uma forma imprudente que só vai te prejudicar. E, de novo, entender que aquilo não representa os valores de Deus. E consumir as coisas entendendo que aquilo não vai te ajudar. Mas você vai assistir porque é um entretenimento. E outro ponto interessante é que hoje em dia nós temos muitas opções de ficção cristã. Então, como eu falei, tem o meu livro que, apesar de não ser feito para cristãos, ele tem valores cristãos. Eu tenho tido o privilégio de conhecer muitos autores de ficção cristãs, existe todo um mundo de literatura cristã aqui no Brasil. Meus amigos estão produzindo um dorama cristão. Minha amiga, inclusive, também já escreveu uma ficção cristã, está escrevendo outra ficção cristã. Então, nós temos muitas opções. Se você quer ver séries bíblicas, você encontra nas principais plataformas novelas bíblicas, filmes bíblicos, séries bíblicos, né? Eu acho que o exemplo mais famoso é The Chosen. Então, se você não se sentir confortável, tá tudo bem. Você pode consumir coisas que edifiquem. E isso é bom. Né? Não tô aqui sendo radical, não vou dizer para você, só consuma isso, só consuma aquilo. Não, não, não. É entender que foi para a liberdade que Cristo nos libertou e para sermos prudentes, para entendermos. Então, graças a Deus que hoje nós temos muitas opções de ficção cristã, de literatura cristã que podemos consumir. E também, se você quer consumir outra coisa para se conectar, para ver super-heróis, para se divertir, tá tudo bem. Desde que você entenda que, né, entenda filtrar as coisas, entenda qual que são os seus valores e, né, qual que é a centralidade que é Cristo. Isso também vale para músicas e outras coisas por aí fora, mas isso aqui é só uma pincelada neste assunto. E uma coisa que eu gosto de falar é assim, na dúvida, não faça. Se você tem dúvida, converse com seus líderes, com seus pastores, com, né, a autoridade espiritual sobre a sua vida, com os seus pais. E se você se sente desconfortável, não veja, simples assim, não consuma. Porque, né, não fique dando oportunidade para o inimigo agir na sua vida. Seja prudente, tenha entendimento, seja humilde consigo mesmo, entenda suas fraquezas e seja prudente consigo mesmo. Para encerrar, eu queria ler novamente o trecho de Gálatas 5,13. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Irmãos, a vida em Deus, a vida em Cristo, ela é uma vida leve, ela é uma vida prática, gostosa, envolvente, é uma vida tranquila. Então, tome cuidado para não se colocar debaixo de jugo de escravidão e entenda que toda a lei se cumpre em um mandamento simples. Ame o próximo como a você mesmo. E não use a sua liberdade para dar ocasião à carne, não use a sua liberdade para, né, criar pedras de tropeço para os outros. Use sua liberdade com prudência. Seja uma pessoa prudente. Peça para o Espírito Santo te dar prudência e sabedoria. E permita que Deus haja na sua vida.
Porque não importa o tipo de conteúdo que você está consumindo, seja cultura pop ou seja uma coisa extremamente cristã, mas se você está enraizado ali em Deus, se você está enraizado em Cristo Jesus, se você entende que a tua identidade está em Cristo Jesus, os seus valores estão em Cristo Jesus, isso não vai te conter, isso não vai te amoldar, porque você sabe qual que é o teu padrão, que é Cristo Jesus. Este foi o nosso assunto de hoje. Eu espero que você tenha sido edificado com este vídeo. Deixe aqui nos comentários o que você achou, qual a sua opinião, se tem algum paralelo na cultura pop que te ajudou a entender algum conceito bíblico, se você tem alguma recomendação de ficção cristã ou até mesmo de um livro, deixe nos comentários para que outros leitores e espectadores possam encontrar esses conteúdos também. E se você gostou, já sabe o que fazer. Curta, compartilhe com pessoas para que mais pessoas sejam edificadas e continue abençoado.